Douglas da Guia, Daniela Bonfim, Laísa, e a colega Rafaela Saif, que está aqui, a Rafaela está aqui hoje participando, e também os nossos conselheiros fiscais, a Marcela, o Tadeu, o Baial, a Edilza, a Isabela Parga, o Zé Gonçalo, Andréa Pelmuter e o Guilherme, essa é a nossa chapa. Então, o propósito é que a gente possa se apresentar enquanto chapa, falar um pouco das nossas propostas, mas, acima de tudo, viu, João Batista, é tornar o colega protagonista desse processo, para fazer o que você já começou a fazer de maneira informal aqui no início, que foi fazer algumas indagações, né? Perguntar por que isso acontece dessa forma, fazer uma crítica que é construtiva. E eu acho que é legal para a gente pensar e verificar se nós temos alguma outra alternativa. E assim, João Batista, a gente sempre vai tratar o colega, o associado, que é com base no diálogo. A gente vai ter sempre uma interlocução. Porque eu acho que você está presenciando tudo o que está acontecendo. A gente vive um momento de acirramento muito forte dessa campanha. E eu acho que quem quer que seja eleito, né, sejamos nós, e, se Deus quiser, seremos, ou seja, a chapa de oposição, mas eu acho que a grande habilidade, a grande marca da próxima gestão será a capacidade de unificar de novo a magistratura. E aí nós precisaremos ter essa habilidade do diálogo, né? Então, essa tua pergunta inicial, ela é ótima sobre a questão da joia. Eu estou de acordo com o que o Marco começou a dizer. Não necessariamente da joia. Assim, eu acho que a joia, ela precisa ser vista, viu, João Batista, como um instrumento. Como instrumento para fazer com que o magistrado ele tenha adesão, né? O associado ele fique próximo da associação. É uma forma de incentivo. Porque nós somos uma associação pequena, né? Nós somos uma associação com 379 associados, mais ou menos, né? Acho que a última contagem era essa. Então, nós temos uma previsão de custos, nós temos um orçamento para executar. Então, digamos, se a gente, de repente, tem uma saída aí de 100 colegas, isso é um baque terrível para a associação. Isso é uma coisa horrorosa. Então, a ideia de nós termos uma joia, mas não precisa ser joia, pode ser algum outro instrumento, como esse que o Paulo disse, né? É só uma forma... Só para complementar. Não, assim, na verdade, a minha indagação é só que realmente esse assunto seja discutido no futuro, né? Isso. Não agora, porque realmente cria um status de coisa eleitoreira, né? Tanto das duas partes. Não, mas eu gosto disso. Eu gostei de ambas as propostas, tanto do Paulo como a do Adriano. A gente podia, no futuro, ver essas duas saídas. Nós temos a Assembleia no começo do ano que vem. E, assim, acima de tudo, eu tenho outras ideias, mas a joia ela foi estabelecida pelos colegas magistrados em Assembleia. Eu tenho muito respeito pela Assembleia. Eu acho importante, eu acho que para isso seria muito bom um debate entre os candidatos, porque a pergunta que eu teria para as duas chapas é a mesma. Se vocês vão respeitar a decisão da Assembleia. Porque eu vejo muitas manifestações autoritárias no sentido contrário ao que os juízes decidem em Assembleia. E, enfim, a diretoria da AMA, ela representa todos nós, magistrados, como DMB. A Assembleia é a palavra da magistratura. Então, qualquer um que se propõe a dirigir a AMA e tem uma visão contrária ou queria contrariar o que prevê a Assembleia dos Magistrados, eu já vejo um problema. Não. Né? É legal. Então, a gente pode discutir isso. É obrigatório, tem que seguir. Eu acho que essa questão é uma questão até de legalidade mesmo. Não tem sentido a diretoria executiva contrariar uma deliberação do órgão soberano conforme tem previsão do estatuto. Concordo. A joia tem que passar por Assembleia. Por Assembleia. Não há como seguir isso. Então, essa proposta realmente é um assunto que tem que ser discutido, mas nesses termos aí que os colegas estão apontando. De forma eleitoreira, né? Porque a gente precisa ter um instrumento que vincule o associado, né? E que gere algum tipo de responsabilidade nesse sentido, para que a associação também possa contar com o associado, ter uma previsão do orçamento, né? Porque eu até brinco sempre que eu digo o seguinte: imagina que o associado ele está na associação porque ele gosta de jogar futebol, ou ele gosta de usar piscina, alguma coisa assim.
Só que aí, durante 6 meses do ano ele não pode usar, porque chove em São Luís muito e tal, e aí ele resolve sair durante 6 meses. Então, se todo mundo resolver sair 6 meses e voltar somente 6 meses, isso criaria um impacto financeiro muito ruim para a associação, né? Além dessa questão, né, João Batista, que você falou bem, de você voltar somente para participar de uma eleição. Então, assim, não sendo a joia, eu acho que nós podemos pensar em algum outro instrumento que seja interessante, que seja bom para o associado, mas seja também interessante para a associação, no sentido de criar essa vinculação, essa adesão, né? Essa catividade, vamos dizer assim, né? Para que haja esse tipo de relacionamento. O Marco Adriano fez dá sempre um exemplo que eu acho interessante, que é o seguinte: imagina um colega que ele está afastado da associação durante 2 anos, né? E aí, um belo dia, ele tem um problema jurídico, um problema legal, e aí ele precisa da assessoria jurídica da associação. Só que ele está desligado, ele saiu da associação. Então, quando ele volta para a associação, ele passa a ter direito à assessoria jurídica. Só que ele passa a ter o mesmo direito que todos aqueles que ficaram durante esses 2, 3 anos também têm. Aqueles que ficaram pagando durante 2, 3 anos, não é? Para ter esse seguro, vamos dizer assim, que é a assessoria jurídica da AMA, e esse colega que ficou afastado aí 2, 3 anos, na hora que ele volta de imediato, ele passa a ter. Então, assim, de uma forma muito razoável ou mínima, até como uma forma de contribuir e até uma forma de solidariedade, vamos dizer assim, de respeito aos demais associados que permaneceram durante esses 2 anos, uma joia num valor de 2 mensalidades é o que foi pensado para o momento, para gerar esse tipo de solidariedade. É algo muito parecido com a ideia de um seguro de carro, né? De um seguro não, de um consórcio, né? Que não dá simplesmente para o sujeito sair na hora que ele quer, depois eu volto. Não, você tem que ter aí algum tipo de vinculação, né? De solidariedade com aquele grupo que está sempre junto. Mas eu acho que a gente pode, João Batista, conversar se a joia é o melhor instrumento para isso. Eu acho que essa é a questão. A gente precisa ter um instrumento para reunir o colega. Essa hipótese do Paulo é interessante, do Marco Adriano é interessante, mas a joia ela foi pensada dessa forma. Talvez seja o caso de não ter a joia, mas termos um prazo de carência para participar da eleição maior, 6 meses. Acho que tudo isso a gente pode discutir, né? E eu acho que a gente vai ter a oportunidade para fazer isso, né? Eu quero só lembrar que, para quem não estava aqui antes, a discussão começou quando eu estava convidando os colegas para votarem no Estatuto da MB, lembrando isso, que precisa de receber a senha, e que uma das novas previsões do Estatuto é o prazo de carência de 1 ano para o colega poder ter os direitos políticos da MB vigorando 1 ano, que é uma proposta que a gente pode fazer para a AMA também ano que vem, na Assembleia, e marcar uma Assembleia extraordinária para discutir. Mas eu acho importante que os colegas compareçam à Assembleia e discutam. Eu já fui a assembleias excelentes, com mais de 40 magistrados lá discutindo vários temas, principalmente as assembleias com relação à elevação, todas com grande índice de comparecimento. É muito importante. Eu acho que essa eleição, pelo menos, traz de volta os associados para discutir a AMA. E, João Batista, eu fui, acho que, o juiz com o maior índice de baixa daquele cara da corregedoria. E eu lembro que eu enxerguei aquilo como uma oportunidade. Eu não fiquei preocupado em ser punido ao responder PAD pela corregedoria. Eu enxerguei aquilo como uma oportunidade. Opa, se eles estão me cobrando, agora eu vou cobrar a estrutura deles. E foi o que eu fiz. Olha, estão me cobrando baixa, estão me cobrando sentença, ótimo. Meu fórum está caindo. Me deem servidores, me deem estrutura. E, efetivamente, como eu cobrei também Ângelo, e como não faço parte da diretoria, sempre fui visto como oposição, sempre fico muito à vontade para falar, a AMA entrou com um pedido no CNJ para extinguir tudo aquilo. E atuou em Brasília. Né? Eu acho que um dos maiores problemas de Antônio, do Ângelo, é que a comunicação dele não é tão eficiente quanto a gente gostaria, eu acho. Ele poderia comunicar de outra forma, mas porque eu e ele somos velhos, somos do tempo que se jogava a bola no asfalto, descalço, então a gente não fala muito, mas a AMA foi a Brasília, discutiu isso com o conselheiro, atuou nesse sentido. A AMA tem muita atuação em Brasília que não é vista.
e ela tem um relacionamento hoje, a AMA, com muita gente em Brasília, que ninguém sabe, não é falado, não é compartilhado. E é importante que não seja compartilhado, porque é mais eficiente assim. Os bastidores da política associativa do Brasília aqui precisam de silêncio. Muita coisa se conquista no silêncio. E acaba que se cobra alguma coisa que não tem como revelar. Eu entendo algo dos colegas, mas é uma sugestão para o próximo ano, para a Assembleia. Eu estarei lá. E aí, olha, João Batista, em relação a essa... vocês me ouvem? Sim. Em relação a essa questão da taxa de congestionamento, nós tivemos uma atuação muito firme naquilo no ano passado. A gente, logo que houve aquele problema, aquela exposição... Pois o Cristiano houve algum erro de comunicação, que o Paulo aí falou. E para ele não foi acolhido. Não, a gente, logo que saiu aquela exposição desnecessária do corregedor, Marcelo Carvalho, na época... Eu não estava nem na época, não. Eu só vejo que o pessoal comenta. Eu não tinha entrado ainda. No dia seguinte, nós estávamos na corregedoria. Estava eu, Marco Adriano... Quem mais foi, Marco, daquela vez? Eu, você, Ferdinando, né? Ângelo, nós fomos lá para bater boca na corregedoria, né? Porque nós achamos que aquilo foi uma exposição desnecessária. Inclusive, fizemos sugestões. Inclusive, nós publicamos uma nota de repúdio contra o corregedor, que ele ficou pau da vida com a gente naquela época. E nós conseguimos, no CNJ, o arquivamento daquilo tudo. Né? É o que o Paulo está dizendo aí. Então, assim, houve esse trabalho que às vezes os colegas não acompanham, ou talvez os colegas não percebam, que há estratégias, né? Estratégias distintas para combater casos específicos. E nesse caso, a gente obteve muito sucesso nessa questão da exposição causada pelo corregedor, que queria representar todo mundo por conta daquela taxa de congestionamento. E nós apontamos, na época, uma série de incongruências do próprio sistema que fazia essa medição. Né? E isso acabou sendo arquivado tudo. E com relação ao trabalho da assessoria jurídica, só para que você tenha uma ideia, nos últimos 3 anos aqui, nós tivemos 90 manifestações no CNJ, 75 manifestações no TJ, 40 ações judiciais. Esse meu relatório ele tá desatualizado, ele tem umas 3 semanas. Né? 24 sustentações orais, 24 memoriais, 11 audiências e tem aqui 25 outras providências. Então, João Batista, é um escritório que efetivamente atua muito, que é o escritório do Sidney, a nossa assessoria jurídica. É claro, assim, que é possível que, como todo advogado, quando você vai a um advogado, é possível que o advogado, às vezes, faça algum tipo de aconselhamento para você, algum tipo de recomendação, não é? E sugira que determinada situação ela não mereça uma ação judicial, ela talvez mereça um trabalho dialogado junto à corregedoria, não é? Enfim. Mas o fato é que a assessoria jurídica ela trabalhou e atuou muito nesses últimos anos. Né? Isso é uma coisa que a gente tem muito orgulho de dizer. O nosso escritório é um escritório que é renomado, inclusive é o mesmo escritório da Associação dos Magistrados Trabalhistas, da AMATRA, aqui em São Luís. A ANPEM tentou levar a nossa assessoria jurídica para eles, nós não deixamos na época. O Tarcísio, né, buscou, isso é um fato, isso é um fato. Eu falo isso em tom de brincadeira, tenho amizade com o Tarcísio, mas tentaram buscar a assessoria jurídica da associação, a nossa, o escritório do Dr. Sidney, e não conseguiram. Então, assim, eu acho que talvez tudo passe por isso que o Paulo está dizendo. Falta a gente comunicar melhor isso. Falta a gente trabalhar isso mais junto aos magistrados. Talvez isso que o Marco Adriano está dizendo, levar o colega para conhecer o trabalho da assessoria jurídica, né? E eu tenho tido contato direto com o Dr. Sidney, e assim, o trabalho lá, ele é contínuo, ele é diário, porque às vezes o colega, ele até se propõe a ele mesmo responder uma notificação que foi feita a ele pela corregedoria, e aí ele encaminha para o escritório, para que o escritório faça uma revisão, e aí o escritório diz assim: doutor, o senhor se importa da gente fazer uma coisa um pouco diferente? Né? Que às vezes é uma forma educada de dizer, olha, não está legal. Né?
e aí o escritório refaz toda aquela peça, e aí, invariavelmente, o colega sai muito satisfeito, né? Então, assim, eu posso afiançar a você que nosso escritório é um escritório de muita qualidade, é um escritório que é sonho de consumo de muitas instituições, de muitas associações, e que é um escritório que trabalha muito, né? E aí eu garanto a você, João, se eventualmente no futuro você passar por alguma situação que não lhe atenda, que não esteja a seu contento, eu quero que você fale com a gente isso, eu quero que você tenha canal aberto, direto, comigo. Eu acho que a gente vai fazer uma gestão muito descentralizada, que não fique focada só na pessoa do presidente, mas que você fale comigo, com o Marco Adriano, com o José Lima, com a Sueli, com a Rafaela, que diga, olha, eu não gostei, não está legal, né, com o nosso diretor de prerrogativas, com a Marcela, que a gente está convidando para revolucionar a área de comunicação. A gente não quer que o colega saia insatisfeito. A gente quer que o colega seja protagonista da associação. A gente quer colocar o colega no centro da associação. Tá bom, meu amigo? Tá certo. Olídio, eu posso falar agora? Ô, meu amigo, bem-vindo, colegas. Eu estou chegando agora, peguei o bonde andando, não estou sabendo da pauta também, mas boa tarde a todos. Eu não sabia, eu não voltei ainda, Paulo, eu vou voltar. Eu concordo com essa proposta aí de 1 ano para ter direito a voto, mas quero fazer uma impugnação aqui a esse primeiro lugar de baixa, viu? Eu também entendi aquilo como uma oportunidade. Eu não tenho certeza não, mas acho que foi a vara de Bacabal que mais baixou ano passado, viu? Show. Deixa eu dizer. Só para corrigir, eu não fui o primeiro lugar no resultado. Eu era a unidade que mais tinha, com o maior percentual. Certo. Entendeu? Então, eu entendi como uma oportunidade, não como oportunidade para o trabalho, mas para cobrar do tribunal uma estrutura mínima que eu não tenho. Não tinha. Não, eu também vi como oportunidade, mas, Olídio, é engraçado isso. 2 questões aí. Eu fui muito bem atendido pelo escritório. Fui muito bem atendido. E engraçado, acho que eu nem comentei isso com o Marcão. Eu conversando com alguns colegas aqui, né, que eles me empoderando, né, as críticas à atual gestão e que essa gestão seria a mesma coisa e tudo. Tu acredita que eles, não sei se vocês chegaram a ver essa crítica, não sei quem foi que me falou lá do outro lado, que disse que, inclusive, o escritório do Sidney, né, Sidney, foi contratado porque tinha uma filha do Marcelo Moreira que trabalhava lá. Aí os caras, pelo amor de Deus, a filha do Marcelo Moreira está lá mesmo, mas ela iniciou agora, ela está iniciando a advocacia. O Marcelo Moreira nem faz parte da gestão. Eles disseram isso, foi? Eles estão propagando isso, alguém me disse isso, e eu contestei isso. Eu nem cheguei a falar isso para o Marcelo, ainda vou falar isso para ele. É verdade. Para tu ter uma ideia, Jorge, eu fui atendido esplendidamente pela Isabelle, e ontem que eu fui saber que era filha de Marcelo Moreira. E, assim, isso só fez me elevar ainda mais o conceito que eu tenho por ela, porque ela é uma menina extraordinária, extremamente responsável, responsabilíssima. A todos os colegas que já me procuraram, que tiveram necessidade de um atendimento jurídico da nossa assessoria, sempre foram recepcionados de maneira esplêndida por Isabelle. E aqui até uma oportunidade que tu me permite de eu deixar bem claro isso. Eu fui atendido por Isabelle e em nenhum momento ela sequer citou ser filha de Marcelo Moreira. E olha que Marcelo é um cara que somos do mesmo concurso, temos um vínculo que vai além da associação, somos parceiros de basquete. E isso só aumenta o meu orgulho por Isabelle, porque a Isabelle realmente é uma grande advogada e uma filha de um magistrado. Que orgulho! Eu gostaria muito de no futuro, porque é justamente esse padrão de comportamento que eu acho que o adequado. A gente não precisa de pistolão. E eu, por muito tempo, eu carreguei justamente um peso, porque eu sou, pelo simples fato de ser irmão de Marco Aurélio, do meu irmão promotor. Aí, por onde eu chegava, é o irmão de Marcão, é o irmão de Marcão. Aí a pessoa fica sem personalidade, né? Eu me senti, às vezes, isso. E a Isabelle, não, ela está fazendo a trajetória dela por pernas próprias, por conhecimento próprio, por profissionalismo. Ela é uma grande advogada. Uma grande advogada. Isso. E agora eu pergunto, Olídio, eu não sei se... Porque uma das críticas que o Silvio me falou... Vocês estão visualizando aqui um ofício? Sim. Olha, isso aqui foi o ofício que nós
encaminhamos logo que o corregedor fez aquela cobrança da taxa de congestionamento. Eu vou passar aqui devagarzinho, mas, Jorge, continua, por favor. Uma das críticas que Simeão me falou, em relação à questão da elevação e tudo, que eles estariam respondendo a processos no Tribunal de Contas, devolução de valores, improbidade, tal. Eu pergunto, o escritório teve assessoria jurídica deles em relação a isso? Estão todos com assessoria jurídica, todos. Estão todos assistidos, porque o colega Simeão disse que não. Não, ele não falou isso, não. Eu esqueci de perguntar. Eu esqueci de perguntar para ele. Não. Estão, inclusive, quando eu tomei conhecimento disso, a primeira coisa que eu fiz foi indagar a nossa assessoria jurídica como é que estava sendo isso. Né? O processo, eu soube que estava parado por conta da pandemia. Mas já estão todos com defesas e todos assistidos pela nossa assessoria jurídica. Tá? Entendi. O Batista, aqui, ó, o final do ofício da gente, olha. Isso aqui foi sobre a taxa de congestionamento. Certo. Tá, meu amigo? Então, assim, a gente trabalhou nisso sim, tá bom? Fique tranquilo e a gente vai continuar trabalhando. Tá? Eu só quero que a gente tenha mais aproximação, que essas notícias sejam mais imediatas, eu quero um canal mais direto, né? A gente precisa melhorar isso, tá bom? Para que não haja esse ruído. A associação não fez isso, a assessoria não ajudou. Não, a assessoria trabalhou muito, meu amigo. Olitz, inclusive, eu queria colocar que, na época desse ofício da taxa do congestionamento, eu entrei em contato com o Ângelo, né, assim que eu recebi pelo Digidoc, e ele me cientificou de que a AMA já tinha dado entrada no ofício junto ao corregedor, e depois ele me informou, inclusive, me encaminhou a cópia da decisão do CNJ arquivando, né, os procedimentos contra, no caso, eu era uma das unidades, né, que estava com a taxa de congestionamento elevada. Então, eu tive esse feedback de Ângelo, entrei em contato com ele me informou todas as providências que estavam sendo adotadas e depois me deu, inclusive, o retorno, me mandou a íntegra da decisão, mostrando que o procedimento instaurado contra mim havia sido arquivado após o pleito da associação. E com relação à assessoria jurídica, eu acho que seria também interessante a gente colocar, por exemplo, eu me socorri da assessoria jurídica para tratar de uma licença remunerada, de uma licença classista remunerada da minha analista judiciário, né? Então, não foi porque eu estava respondendo a algum processo administrativo, alguma sindicância. Então, é interessante também o associado tomar conhecimento que, inclusive, nessas situações, ele também pode contar com a assessoria jurídica da AMA. E, na época, eu estava expedindo os ofícios diretamente à vice-presidência, porque ela que é a responsável pelo deferimento desses pedidos. E, posteriormente, resolvi entrar em contato com a AMA, até para receber assessoria jurídica, para desvincular da figura do juiz, né? Porque, na época, até a analista veio questionar que estaria sofrendo assédio moral da minha parte. Então, eu acho que, quando a associação entra em defesa do associado, até desvincula, né, a figura do juiz. E eu recebi um apoio incondicional de Sidney, de Isabelle, também não tinha conhecimento que Isabelle era filha de Marcelo Moreira, depois eu soube por acaso, em nenhum momento ela pontuou isso, em nenhum momento no escritório isso foi pontuado, e assim, a assessoria que eu recebi deles foi incondicional, o apoio também da associação, através de seu presidente, Ângelo, de manter contato com os desembargadores, porque a questão foi levada para o pleno, porque eu entrei com recurso, né? E, inclusive, o apoio foi incondicional, inclusive, de manter esse contato com os desembargadores, explicar a situação, pontuar, e o recurso foi provido e a licença, ela foi revogada, né? E a analista teve que retornar. Posteriormente, entrou com o pedido de relotação. Então, é interessante também o associado tomar conhecimento disso, de que a associação ela pode intervir também nessas outras situações, né? E que a gente vai ter esse apoio, vai ter
essa assessoria jurídica. Muito bem lembrado, muito bom. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Enquanto você vê, estou com áudio, estou só lembrando os colegas que, olha, lidar com um magistrado, cliente de sua advocacia é dificílimo, viu? Encontrar um escritório para lidar com a gente, para nos ouvir, conversar e entender a nossa dinâmica é complicadíssimo. Quando você vai procurar uma defesa, a AMA ou qualquer outra associação, a primeira coisa que a gente fala para o associado é, olha, colega, eu vou te pedir para você não fazer sua própria defesa, deixar que o escritório de advocacia o faça. Mas o colega não quer ouvir isso, ele quer ele mesmo colocar, sei lá, a raiva, a frustração dele ali no pedido. O advogado tem que dizer, doutor, não é bem assim, calma. Isso é verdade, isso é verdade. É dificílimo lidar com o magistrado. Vocês estão visualizando aqui o documento que eu estou compartilhando? Sim. Ó, aqui são as manifestações da assessoria jurídica, PCAs, pedido de providências, inspeções, consultas. Isso aqui é a CNJ. Aí, Tribunal de Justiça. Ó, audiência de custódia, auxílio moradia. Tá, tudo aqui, gente, tudo foi pedido, solicitado, trabalhado, dialogado, brigado, né? Inclusive, esse episódio da taxa de congestionamento rendeu uma rusga muito grande entre a associação e o corregedor na época, mas a gente não ia deixar de fazer essa defesa dos colegas, né? Então, ações judiciais eu vou passar um pouco mais rápido aqui, para não correr o risco de ter nome de algum colega, mas não tem nome, é só o número do processo. É só o número do processo. Ô, Lides. Ou não? Com relação à assessoria jurídica, o trabalho do doutor Sidney e da doutora Isabelle eu acho que todos sabemos que são excelentes advogados. Eu também utilizei muitas vezes o trabalho da assessoria excepcional. No entanto, alguns colegas, especialmente do meu concurso, reclamam que, em algumas situações, o colega magistrado quer que a assessoria faça uma coisa e a assessoria faz outra. E o que a assessoria faz outra? Como candidato a presidente, qual a sua opinião com relação a essa situação? Quando o associado deseja que seja tomada uma atitude ou uma estratégia processual e a assessoria deseja outra. Qual é o seu pensamento? José, eu acho que é exatamente o que o nome indica, né? É uma assessoria jurídica, né? Ela faz um trabalho de assessoramento, né? É claro que ela possui uma expertise para poder dar uma opinião mais qualificada, mas eu acho que a última palavra deve ser a do magistrado, né? Assim como eu digo, eu falo a mesma coisa nos casos da assessoria de comunicação. Isso é algo também que às vezes me indagam. Às vezes o colega procura a assessoria de comunicação, porque um advogado reclamou de mim no Twitter, falou mal de mim no Twitter. E às vezes, o primeiro trabalho da assessoria de comunicação é orientar o colega, orientar, acalmar, né? Dar o cenário todo do que está se passando e fazer uma recomendação. Olha, isso aqui é importante fazer uma nota, isso aqui é importante fazer uma matéria jornalística, isso aqui talvez seja melhor não responder porque ninguém falou sobre isso. Só tem uma publicação e talvez seja melhor não responder para você não chamar a atenção, né? Isso tudo é trabalho de assessoramento, como é na parte jurídica, mas a palavra final deverá ser a do colega. Até porque, no que pertine à questão da assessoria jurídica, nós também estamos falando de um jurisdicionado que é magistrado. Ele se torna jurisdicionado aí, mas ele é magistrado. Então, ele tem um conhecimento jurídico. E pelo que eu sei, né, eu até acho interessante essa tua ponderação, José, mas pelas conversas que eu tenho com o doutor Sidney, o que acontece exatamente o contrário. É o doutor Sidney dizer o seguinte: olha, eu acho que essa expressão aqui ela não é legal,
né? Eu acho que esse capítulo que foi aberto na sua defesa não é bom, mas o colega, às vezes, faz questão de que aquele capítulo, aquela expressão esteja contida ali na defesa, na pré-defesa, e o doutor Cid diz, pois não, vamos fazer, né? Aí é uma coisa dele também assumir um pouco a responsabilidade. Mas até onde me consta, esse trabalho da assessoria, ele é um trabalho de orientação, de assessoramento, é um trabalho técnico, mas as decisões devem ser, em última análise, do associado, do magistrado. Tá? É como eu penso. Perfeitamente. Ok. Não sei se os colegas querem fazer alguma consideração a esse respeito. Né? Isso acontece, assim, às vezes os colegas têm algum tipo de problema, e aí, olha, eu quero entrar com a ação disso, ação daquilo e ação daquilo, né? E aí, dessas 3 ações, às vezes uma delas ela é manifestamente incabível, né? O colega talvez esteja ali tomado pela emoção, e a assessoria jurídica ela vai fazer esse trabalho para dizer, olha, isso aqui talvez não funcione bem, né? Mas eu acho que a última palavra deve ser a do associado. Nós temos o caso, acho que o modelo do caso, que é o do Paraná. No caso do Paraná, os colegas perceberam que a ação coletiva não era viável, não ingressaram e houve orientação da associação para que todos entrassem individualmente. O STF suspendeu tudo, está suspenso e não vai ser julgado. Mas lá nós tivemos isso. Na época, gerou uma animosidade muito grande, porque o STF, em razão das demandas do Paraná na época, suspendeu a tramitação do subsídio. E não teve subsídio, não teve reposição, e foi uma represália clara ao que foi feito com os juízes do Paraná, que são as vítimas. São as vítimas desse caso. Sim, sim. Geralmente, infelizmente, nós não somos pessoas normais, nós somos magistrados. Nossos direitos, nós não reclamamos de forma normal. Nós precisamos ter uma visão muito mais ampla. É comum um ato isolado de uma pessoa pequena repercutir com toda a magistratura. Isso não é incomum. Nós já tivemos isso acontecendo várias e várias vezes. Mas eu só queria registrar aqui das boas-vindas ao Pedro Pascoal, que está aqui, ao colega Silvio, a nossa querida colega Lucimeire, que nos honra com a presença. Olha, Tereza. Ei, Tereza, bom te ver. Coisa boa. Opa, tá no carro. Ó, tu não tá dirigindo não, né, Tereza? Tá no passageiro. Ei, o microfone tá desativado. Aí, quem mais aqui? O Silvio, eu já falei. Guilherme, que é nosso colega de chapa. Itaécio, o queridíssimo Itaécio também que nos honra aqui com a presença. Todos bem-vindos, tá? A gente está aqui para Cristiano, meu amigo Cristiano. Tá? Nós estamos aqui para o diálogo, amigos. Lucimeire está ali, tá? Para o diálogo e para demonstrar já o que será a nova gestão da associação. É o associado como protagonista, no centro das discussões. Estamos aqui para isso, tá? Sim, perdão, Paulo, você estava falando do caso do Paraná, né? No caso do Paraná, eram matérias. O Maranhão tem uma coisa que é comum só da gente, todo mundo sabe que a gente tem muitos blogueiros. E os blogueiros gostam de falar da gente, outros estados não tem isso. Mas no Paraná foi algo parecido. Foi um jornalista que fez várias matérias negativas sobre a magistratura. Falar mal do juiz cola. Não adianta a gente querer fazer uma pauta positiva na imprensa, porque ela não quer. Você vai chegar na imprensa, olha, eu quero mostrar tal coisa. Não. Se não for um juiz, claro, que isso é raro, que tem uma pauta política, ele não será ouvido. Juiz com pauta política é ouvido. Mas se com juiz com uma pauta de trabalho, a imprensa não quer saber disso. A imprensa quer, como diriam, quer sangue. Então, no Paraná era isso, era uma pauta sobre remuneração de juízes. Eles processaram individualmente, e isso gerou uma animosidade em todo o país, e o STF suspendeu os julgamentos. Já tem mais de 4 anos. Então, às vezes, lidar com o magistrado, não só isso, mas lidar com a comunicação é difícil. Não falar, muitas vezes, é melhor do que se manifestar. Claro que há outras opções, não, quando é institucional, como da OAB para a magistratura, da magistratura para um tribunal, é um pouco diferente. Mas pessoas insignificantes, Mozart Baldez foi transformado em algo maior por causa dos juízes. Ele bateu na gente para crescer.
Ele teve aqui em Vargem Grande 2 vezes e foi embora. Mas ele agrediu, ele fez muitas coisas ruins, mas se a gente tivesse insistido com o nome dele, era capaz da magistratura do Maranhão eleger Moza Valdez vereador ou deputado. Paulo, olha, eu vejo, não sei como é que os colegas depois... Só posso dar uma parte aqui? Rapidinho, João, só para eu complementar aqui o Paulo, e aí eu já te passo a palavra. Eu acho, Paulo, assim, são dois âmbitos distintos, né? Eu acho que era isso que a gente estava discutindo. Como é que deve ficar a vontade do magistrado, individualmente, diante de uma opinião da assessoria jurídica que talvez vá em sentido contrário? Eu acho que aí deve prevalecer a do associado. Eu acho que a assessoria jurídica vai dar uma opinião, vai orientar, vai assessorar, mas vale sempre a decisão do magistrado, quer do ponto de vista da assessoria jurídica, quer do ponto de vista da assessoria de comunicação. Agora, no âmbito coletivo, eu acho que essas questões têm que ser muito bem debatidas, né? Com muita responsabilidade, com muito cuidado, com os melhores pareceres, com uma análise por meio da diretoria executiva, todos participando, né? E, eventualmente, até em uma assembleia, né, extraordinária, para que a gente compreenda qual deve ser a decisão. Agora, claro, todos compreendendo as consequências das escolhas que nós vamos tomar. Tá? João, desculpa. Tá. Só seguindo a parte aí que o José Lima falou, essa situação realmente ocorre, já ocorreu até comigo, não sei nem se ele vai lembrar, que realmente a pessoa conta um problema, né, e que alguém falou do juiz, que alguém falou tanto advogado como a população, algum blog falou, e a gente pega na hora daquela comoção, realmente acha que foi uma coisa absurda, né, e depois acha que não foi, não acha que não foi. Assim que eu estava lá com pouco tempo, lá em Chapadinha, aconteceu comigo, por exemplo, eu fui conversar com o José Lima abriu meus olhos, eu não fui para frente. Um advogado, de uma maneira um pouco deselegante, botou numa apelação que eu tinha sentenciado rápido demais, né? Não vou entrar em detalhes, né? Porque ele fez 2 parágrafos assim só para falar disso, dos horários que tinham sido feito o despacho, não sei o que, e falou disso. Mas eu fiquei muito indignado com isso na hora, né? Eu achei muito deselegante. Porque, rapaz, o que o advogado, quando o desembargador for analisar o recurso, não sei nem se vai ficar atento a esse detalhe, né? Porque ele fez um desnecessário, sabe? Dois parágrafos sobre isso, sobre essa situação que ele achou rápido demais. Aí eu fiquei, na mesma hora eu liguei para o Zé Lima, eu estava pensando em tudo, né? Representar o advogado, procurar a assessoria jurídica da associação, e o José Lima, não, rapaz, deixa isso de mão, não sei o quê, não é necessário, não sei o quê. Depois a gente vai abrir os olhos, realmente, que a gente vê que não precisava realmente daquilo tudo, porque se aparecesse alguma coisa realmente do embargador dar razão, ou achar que teve alguma coisa estranha, né, a gente resolve depois, a questão vai se defender. Porque às vezes realmente isso acontece, eu vejo lá para o pessoal do nosso concurso, olha, isso aqui, a pessoa falou mal de mim, não sei o quê. A gente vê que realmente, às vezes, a gente que teve aquele ataque, né, seja de advogado, seja de blogueiro, a gente fica um pouco sensível naquele momento, né, naquele primeiro momento. Só que alguns realmente, por mais que a gente diga, às vezes não é realmente aquela história, né? A última palavra do associado, né? Não vai para frente. E, não sei, alguns realmente sentem mais do que os outros, né? Aquele ataque que sofreu, tanto de um advogado, ou de um blogueiro, ou coisa do tipo. Aí sempre tem realmente a situação que realmente é complicado. Aí, nessas horas que começa a surgir os desapontamentos, né? Que não foi defendido. Várias situações, muito famosas até na magistratura, que eu nem sei detalhes, como esse caso da Annelise e outros casos, que é uma polêmica danada no grupo. É assim mesmo. Olha, a gente estava falando disso, João, e o colega colocou no grupo da AMA o voto lá, a decisão arquivando o pedido do advogado com que teve até a atuação do Mozart Valdez para que o juiz batesse um ponto. Que foi arquivado, teve a atuação da AMA, está lá, alguém puder olhar no grupo da AMA, está aí o voto. Mas eu sempre me pergunto, se o juiz bater esse ponto, quem ia conseguir pagar na sala extra? Mas, João, olha, tu tens razão, e assim, tu falaste uma coisa muito interessante. Eu, às vezes, converso com os colegas, e isso realmente é de cada um. Às vezes tem um colega ali que está irritado, por isso que você falou,
porque o advogado fez uma menção ofensiva lá na peça judicial, né, no recurso, na defesa, e aí você se irrita. Só que depois você descobre que aquilo vai acontecer com alguma frequência, né? E aí, eu lembro que, por exemplo, eu era juiz... Nesse caso, eu estava com pouco tempo de carreira, sabe? Aí a gente vai se acostumando. Vai acostumando. Eu era juiz em Grajaú, rapaz, e aí tinha uma advogada lá, super simpática, rapaz, me dava bem com ela, e ela me elogiava muito, e é uma pessoa muito cortês na audiência, né? E aí um belo dia, ela me faz um habeas corpus lá, me coloca como autoridade coatora. E ela me esculhamba no habeas corpus, me esculhamba, dizendo que eu era isso, aquilo, que eu tinha sido autoritário. Eu disse assim, rapaz, cadê aquela advogada, gente boa, simpática? E aí eu disse assim, aí eu fiquei chateado com ela, né? Assim, doutora, que foi aquilo? Ô, doutor, é porque aquilo ali foi um modelo que eu peguei de um advogado amigo meu, já estava tudo aquilo. Aí, doutora, mas não faça aquilo. Então, assim, isso é muito, rapaz, às vezes de cada um. Você tem toda a razão. O Paulo falou agora do caso Mozart Baldez, eu não sei se te lembras, teve também aquela situação do Tufi, que é aquele advogado que caiu. Aquilo ali, rapaz, é um prato cheio pra gente. O sujeito simulou uma queda, então aquilo ali a gente tinha que realmente aproveitar, colocar na imprensa, tinha que, enfim, demonstrar, né, a incoerência do advogado, aquilo não foi correto, né? Mas eu lembro que na época eu falei até, eu acho que a parte atingida foi a Andréa Perlmutter, que hoje está na nossa chapa, e ela dizia assim, não, esquece isso, eu não quero que coloque isso em site, em nota, e a gente insistiu para colocar, porque ali tinha uma situação, né, que iria contar a nosso favor. Mas, em resumo, João Batista, eu acho que a última palavra é do associado, eu acho que a associação deve fazer a defesa intransigente dele, deve estar ao lado dele e deve apoiá-lo, né? A palavra do advogado, do diretor de prerrogativa, do presidente, deve ser uma palavra de apoio, de orientação e até de calma, de tentar acalmar naquele momento inicial. Eu acho também colocar mais fogo não é legal, né? Mas quem sabe onde o sapato aperta é o associado, é ele que vai decidir. Ô, Lídice, posso falar? Opa, Denise, claro, vamos te ver aqui. Ô, Lídice, eu estou aqui em Santa Inês há 10 anos, e eu passei por muitos momentos difíceis em Santa Inês, até porque você sabe que tiveram situações bem peculiares em Santa Inês em relação ao caso da colega Larissa Tupinambá, sim, que também teve, de certa forma, reflexo na minha vara, na minha pessoa, inclusive em blogs, em certas situações muito constrangedoras, certo? E eu fico feliz de tu estar, dessa tua postura, de ouvir muito a palavra do associado, porque eu te confesso que são 20 anos e cada chapa imprime sua personalidade, entendeu? Mas eu confesso que em determinadas situações eu não me senti amparada pela associação. Eu me senti mais amparada pela Corregedoria Geral de Justiça do que pela própria associação. Não vou falar qual foi a situação, quem foi a situação, mas eu fico contente de ouvir isso. Por quê? Porque foi um momento muito difícil. E eu senti que, de certa forma, a colega Larissa ficou muito desamparada. Eu me senti desamparada porque Marco Adriano sabe que quem trabalha na vara da Fazenda Pública lida com isso, e é aquela questão. Às vezes você sente falta de uma proteção dos próprios colegas, entendeu? E eu fico feliz de ouvir isso, porque naquele período eu não senti uma base protetora, entendeu? Dos próprios colegas. Então, eu sei que cada candidato, cada presidente imprime sua personalidade e sua administração. E isso me faz bem ouvir, porque eu confesso que nesse período eu não senti o respaldo. É como eu falo, eu senti da Corregedoria do Tribunal de Justiça, por incrível que pareça, mas da minha associação eu não senti. Olha, Denise, eu fico muito entristecido com isso, assim, eu lamento muito, né? Eu não sei realmente o que aconteceu nesses casos, essas situações,
A gente estava até conversando outro dia, estava eu, Marco Adriano, e eu acho que a colega Elaine até relatou um caso de um ex-presidente da associação em que ela teria dito a ele que estava sendo representada por um advogado, e esse ex-presidente disse assim, minha filha, se acostuma que virão muitas, né? Então, isso não se diz para um associado, né? Eu acho que você não pode ter esse tipo de postura, dizer, olha, aguenta que vem mais por aí e vai... Eu acho que o presidente da associação, a diretoria executiva, elas devem ter um mínimo de empatia com a dor do associado, né? Minimamente. Mesmo que, não sei, a ação judicial seja questionável, qual vai ser, o que vai fazer, mas eu acho que ali você tem que estar do lado e tem que mostrar essa empatia e essa solidariedade. Eu acho que o Marco Adriano outro dia também me falou que já passou por uma situação dessas, né, Marcão? Eu acho que todo mundo, viu, Denise, já passou por alguma situação e se sentiu desamparado. Mas eu garanto... eu acho que todo mundo aqui já passou por isso. Mas eu garanto a você que hoje o momento é um momento diferenciado. A assessoria jurídica que nós temos hoje é uma assessoria de excelência. Não, eu tenho noção que as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque, por último, eu tenho recorrido muito... Eu recorri, por exemplo, ano passado à associação e eu tive esse feedback. Eu sempre me pautei muito pela descrição. Eu nunca fui de levar problemas, né? Entendeu? Eu sempre fui uma pessoa muito discreta na minha atuação, entendeu? E eu te falo o seguinte, o que aconteceu comigo, com Larissa aqui, foi uma situação muito complicada, tanto é que a colega até saiu da comarca. E eu te digo o seguinte, não foi uma pessoa muito próxima a alguém da associação que chegou e disse para mim o seguinte, Denise, não adianta que não vai fazer nada, até porque tu não sabe, mas tem parentesco envolvido nessa situação. Nossa. Denise... Então, eu fico contente, eu fico contente com o que tu estás me transmitindo, entendeu? Eu conheço, sei da tua seriedade, mas isso me faz acreditar que nossa associação realmente esteja se renovando. Claro. Não, e essa pressão por renovação é uma pressão que a gente tem hoje dentro da associação. Olha, por exemplo, uma proposta muito importante, viu, Denise, que nós temos agora para a nova gestão, é da gente trabalhar melhor não só a parte de prerrogativas, mas a parte de comunicação. Hoje, por exemplo, a diretoria de comunicação e de tecnologia é uma só, né? E aí nós temos uma colega valorosíssima, um talento, que hoje é diretora de comunicação da AMB, foi eleita uma das 100 mulheres mais influentes do Twitter e que tem esse largo conhecimento de rede social, de mídia social, que é a Marcela. Eu disse, Marcela, vem para cá que nós vamos revolucionar a parte de comunicação da AMA. Vamos criar uma diretoria de comunicação para que a gente trabalhe conjuntamente. A gente vai fazer um bloco ali que é assessoria jurídica, assessoria de imprensa, diretoria de prerrogativas e diretoria de comunicação para fortalecer isso. E isso vai ter que ser imediato, vai ter que ser muito forte. Então, Denise, isso está no nosso foco. A Marcela é uma pessoa adorável e ela está sempre, olha, Lídice, nós precisamos melhorar nisso, Então, assim, essa renovação é uma renovação que nós começamos a fazer desde o início, pela renovação da chapa, e é uma pressão que nós temos dentro da associação hoje, a todo momento. Isso eu posso garantir a você. Né? Com o colega como Marco Adriano, como José Lima, a própria Marcela, né? A Sueli, que é uma colega que está na capital, mas é a primeira vez que participa da associação, a Rafaela, que está aqui também, que está cheia de gás para participar da associação. Então, fique absolutamente segura que a gente não vai faltar com o colega nesse aspecto, tá? Até aproveitando, presidente, eu gosto de registrar, eu não me vanglorio de convites, mas uma coisa que eu sempre prezo muito é pela coerência da minha trajetória, né? Quem me conhece sabe de onde a gente vem, quais são as nossas origens, quais são os nossos valores. E quando o Ângelo me convidou para a AMA, eu compartilho muito da tua inquietação, Denise, e também essa angústia é algo que me levou a vários questionamentos quanto à atuação associativa,
Mas ainda bem que a gente permanece vinculado, né? A gente permanece associado, Denise, porque a principal forma de demonstrar nossa satisfação é justamente através do diálogo e da construção, né? E quando o Ângelo me convidou, foi uma surpresa na época para mim, porque eu não tinha nenhuma pretensão de uma atuação mais efetiva, me surgiu como uma oportunidade. E uma oportunidade de dar essa contribuição, de mostrar as minhas inquietações e converter isso em ação. E nesses 2 anos, eu te garanto assim que foram 2 anos de grande aprendizado, com colegas como, por exemplo, José Lima, que é um jovem magistrado, 5 anos de trajetória, mas uma pessoa brilhante, que representa aí como também o João Batista. Eu me identifico muito contigo, João Batista, nessas inquietações, porque eu era... Muito do que tu critica também eu já pontuava dentro de grupo de WhatsApp. E era ouvido. E era ouvido como eu acredito que tu és também. E Denise, nessa perspectiva, nesses 2 anos de muita atuação, a gente contribuiu, eu tenho essa convicção comigo, tem muito a melhorar, mas contribuímos nesses 2 anos para muitos avanços. E eu tenho convicção de que os próximos 2 anos, com as nossas propostas, com novos projetos, com uma construção, a gente aumentou, por exemplo, o número de propostas de 26, salvo engano, para 44, isso porque a gente cortou e conjugou várias outras propostas e convertemos algumas propostas em ações. E a perspectiva para os próximos 2 anos é muito promissora, especialmente no campo da inovação e principalmente no campo do diálogo, da gente viabilizar uma melhor interlocução com o associado. O presidente Ângelo tem um grande trabalho, mas nem ninguém é perfeito e sempre nós temos que melhorar, e eu concordo plenamente contigo. Esse contato com o associado, esse contato com o juiz, é algo que a gente tem que estreitar, a gente tem que estar mais próximo. A pandemia mostra isso, que a gente não pode viver em ilhas, e uma coisa que o Olídice fala e eu trago comigo, a associação não pode ser o juiz dos juízes. A gente aqui não está para julgar o colega, a gente está aqui para acolher, para recebê-lo. Eu não sou militar, não tenho um parente apenas militar, mas uma coisa que os militares sempre falam é braço forte e mão amiga, né? Então, acho que a gente tem que aprender um pouco com alguns certos jargões de coletividade, não é corporativismo, mas sim de coletividade. Às vezes falta muito isso entre nós associados. E aí, quando você vem e fala isso, João Batista também tem as críticas, eu acho que a gente cresce muito pelo simples fato de permitir o reconhecimento das nossas vulnerabilidades, mas principalmente de termos a convicção de que estamos juntos. E eu te digo, as tuas palavras... Eu te confesso que eu senti essa mudança já na administração de Ângelo, o acesso dos associados, entendeu? Ou seja, você ter acesso ao presidente, entendeu? Então, isso daí fez uma diferença muito grande. Eu conheço o Olídice é do meu concurso, então eu sei que o Olídice sempre se mostrou acessível também. Isso é uma mudança que eu acho necessária em toda a associação, porque essa distância de associados é complicado, né? Mas é como tu falaste, você tem que continuar associado, você tem que persistir. Para ter alguma mudança, você tem que estar dentro da associação, né? É isso aí. Pode contar conosco, viu? Pode contar conosco. Vamos caminhar juntos. Denise falou agora completamente a minha língua. Para ter a mudança, a gente tem que entrar e fazer a mudança. Eu estou aqui brigando faz tempo. Maravilha. Tereza, querida, a gente está aqui para ouvi-los, os colegas, Tereza. Eu vi que o Silvio estava aqui, mas o Silvio deu uma saída, né? O João continuou aqui desde o início e está aqui, parece aquele aluno, melhor aluno da sala, está perguntando tudo, está ótimo, João, né? E estamos aqui para isso, pessoal. Não, Olídice, eu queria só fazer uma breve fala que eu concordo plenamente com Denise, eu acompanhei de perto a questão da Larissa, né? Nessa época também eu tive uma questão de ameaça de morte, imposição de pedras, e naquela época também eu não me sentia amparada pela associação,
E eu vejo que a postura mudou um pouco, né? E eu acho que esse olhar para o associado, se colocar ao lado dele nesses momentos tão difíceis, tem se mostrado uma vertente da AMA. E eu fico muito feliz de ver que essas coisas mudaram, né? Porque isso foi em 2014, foi quando eu fui ameaçada de morte na cidade, eu tive que sair correndo. Da mesma forma como Denise, eu me senti muito mais amparada pela Corregedoria Geral de Justiça do que pela AMA, né? Então, eu vejo essa mudança de postura e eu espero que, efetivamente, a gente continue com essa mudança de postura. Eu acho que o associado tem que se sentir acolhido pela associação. Eu tô rouca. E fico muito feliz de ver vocês aí nesse discurso. Eu espero que isso se concretize, né? Estou aqui vendo o Paulo todo de toga, todo, Paulinho. Todo, né? A minha audiência. Tá vendo? E eu estava a caminho de casa quando começou a reunião, por isso que eu estava no carro, mas agora eu estou em casa já. Mas que bom, pessoal, que a gente tem esse olhar para o associado. Eu acho que o mais importante é que o associado se sinta efetivamente acolhido pela associação em momentos tão delicados como foi o caso da Larissa, o caso da Denise. A minha situação, não sei nem se todo mundo soube do que aconteceu. O Marco Adriano estava lá em Pedreira, sabe exatamente o que foi que aconteceu comigo, com a minha família naquela época. Com certeza. Foi uma situação muito, muito difícil, Olitze. E eu realmente não senti a associação ao meu lado nesse momento. A gente vai ter que fazer inclusive, Olitze, que episódios como esse que ocorreu com Tereza, e episódios como ocorreu com Larissa, e episódios como aconteceu recentemente com a colega Evelane, são situações assim que nós não gostaríamos de vivenciar, mas que se transformam em situações que têm que ser pensadas. Então, criar algum tipo de protocolo de atuação, descentralizar essa representatividade, né, como a gente já conversou também, quem sabe resgatar a designação de colegas como diretores ou coordenadores regionais, para que haja um contato mais próximo, porque eu me lembro da situação de Tereza, eu estava em Pedreiras, eu muito próximo dos colegas de concurso, né, e eu dei assistência pessoal lá na comarca, e naquele momento eu nem lembrava de associação nem nada, eu queria era resolver o problema, porque realmente foi uma situação muito complicada. E eu imagino também as angústias de Larissa na época lá em Santo Inês. Como outros colegas também, eu mesmo já passei por um episódio pessoal, de ataque pessoal em blog, também já fui alvo de ameaça. Então, naquele tempo não tinha diretoria de segurança institucional do Tribunal de Justiça, por exemplo. Então, como as coisas melhoraram, mas a gente pode aprimorar, né? Então, quem sabe pensar num protocolo. O episódio da Evelane me marcou um pouco assim, porque ninguém esperava, né? Ninguém espera um óbito de um colega. E, às vezes, um óbito no sul do Maranhão, o presidente da associação está lá, dá o apoio. Então, como sermos mais solidários associativamente, né? Porque a solidariedade vai muito do indivíduo, do ser humano. Isso aí é natural, mas eu acho que a gente pensar no futuro, isso aí não é algo que deve estar necessariamente num programa de ação, mas sim a gente construir algo pensando nisso, e talvez a regionalização seja uma forma de prestigiar, de dar esse apoio, esse aporte imediato. Eu concordo contigo, Marcão. Isso é um processo em permanente construção, né? Nós construímos mais recentemente o protocolo de conflito de interesses entre os colegas e o protocolo de ataque às prerrogativas, né? A gente criou algo mais objetivo para saber como nós deveríamos nos portar. É preciso lembrar também, Marco Adriano, que a gente tem como projeto, já a partir do primeiro dia de gestão nossa, contratar uma consultoria para fazer um trabalho de uma pesquisa de opinião pública profunda na magistratura, para compreender quais são as demandas dos colegas, né? Para a gente compreender o que é que os colegas precisam. E, de fato, o Estado, o Judiciário do Maranhão, a magistratura do Maranhão mudou muito. A magistratura ficou grande, né? O Estado ficou grande, porque nós temos juízes em vários lugares, em comarcas que antes não existiam, e agora nós temos esses juízes nessas comarcas. Então, a gente precisa pensar de uma forma em que a gente descentralize um pouco mais essa atuação da capital, ou do presidente da associação. A gente precisa ter
uma presença mais efetiva e mais imediata da associação desses polos. A gente até tem como proposta também, né, Marco Adriano, aquela ideia da gente fazer as reuniões itinerantes da diretoria executiva. Nós percebemos que já não basta apenas pegar o carro e ficar viajando pelas comarcas, mas a gente quer fazer periodicamente uma reunião da executiva nos polos. Então, por exemplo, a primeira reunião da executiva será em São Luís, a segunda poderá ser em Imperatriz, não é? A terceira volta para São Luís, a quarta vai para Timon. A gente precisa estar mais perto dos colegas, mas também forte. A gente consegue viabilizar. Live streaming is on. Porque a associação ela tem um espectro de atuação muito mais amplo. E eu não tenho dúvida, por exemplo, que nós temos que melhorar a comunicação com os colegas. Isso aí está muito claro para mim. Né? Essa eleição demonstrou de forma muito robusta que algumas críticas que são feitas ao papel da AMA é mais por desconhecimento. Vamos tirar a parte daqueles que têm projetos pessoais de poder. Né? Eu digo muito isso porque eu fui convidado em mais de uma vez para fazer parte desses projetos pessoais de poder. Eu fui convidado mais de uma vez. Inclusive, há alguns anos atrás, em Chapadinha, quando eu era presidente do Maexal, uma determinada colega me procurou com os seguintes dizeres: Cristiano, nós precisamos tomar o poder na AMA. Quer dizer, isso para mim me causou assim, um choque, porque que poder que ela estava se referindo? Né? A AMA não existe para isso. A AMA não existe para empoderar o presidente ou a mesa diretora. Muito pelo contrário, ela existe para tá ao lado do colega, né? E o que eu percebo é que essas pessoas, elas não olham a AMA como uma instituição impessoal. A AMA tem que atender aos interesses de alguns. Eu acho isso muito ruim do ponto de vista associativo. Eu acho que nessa eleição ficou muito claro isso, né, que há muito desconhecimento do papel da AMA. Claro que eu acho que nós temos que ter uma conduta muito mais transparente. Eu concordo com o que o Ulisses falou. Eu acho que a gente tem que, na minha opinião, há uma certa esquizofrenia no tocante ao litígio entre dois colegas, como a AMA se comporta, né? Eu não sabia que tinha um protocolo nessa. Isso sem dúvida alguma, Ulisses. Desculpa. Com critérios objetivos, inclusive. Sem dúvida alguma, esse é um dos fatores de maior insatisfação da AMA. Claro, claro. Qual o papel da AMA quando nós temos dois colegas disputando um determinado entendimento? Então, a gente tem que lidar com isso, a gente tem que aprender a lidar com isso. Claro. Agora, eu aprendi uma coisa: nem tudo que nós queremos a AMA pode fazer. Isso gera uma insatisfação muito grande. Eu concordo contigo, Cristiano, mas assim, eu entendo que falaste uma coisa muito interessante sobre as expectativas que o colega acaba criando, né? Quando ele tem uma demanda, ele tem um problema. O que é que a AMA vai fazer, o que é que tu não vai fazer? Mas eu acho que a Denise e eu acho que a Tereza, elas se referem num primeiro momento, né? Assim, é o sentimento de se sentirem acolhidas. Sim. Eu acho que é isso que a gente precisa entender, compreender, né? Eu acho que assim, essa coisa, o Marco Adriano falou daquela expressão militar, mas esse sentimento de você estar ombreada, né? Então, o colega ao lado, né? A associação ao lado. Porque quando você está apoiada mesmo que depois a solução, o desfecho seja outro, mas o colega quer isso. Eu vou te dar um exemplo aqui. Esse ano, o Simeão sofreu um ataque covarde de um vereador lá em Timon. Timon foi no Caxias. Um ataque covarde. Eu estava no exercício. Foi Timon. Timon não foi, não? Foi 2019, janeiro de 2019. Eu estou confundindo as datas. Porque passa rápido, meu amigo. A dinâmica a culpa da pandemia. Tempo integral. Eu estava no exercício, eu até pensei que fosse no começo desse ano, mas tudo bem. Eu estava no exercício da presidência naquele momento e é curioso, né? O Ângelo sai de férias, ô Lídice, o ele se afasta, fica aí 10 dias, Marco Adriano 10 dias, aí explode o negócio. Aí o Simeão sofre um ataque, aí vem a situação do Douglas no CNJ, e aí 10 dias para você dizer, meu Deus, é complicado. Mas, enfim, o Simeão teve esse problema. Ele sofreu um ataque covarde de um vereador que o chamou de corrupto.
na época, né? Uma coisa completamente infundada. E nós tivemos um ataque muito forte na época, nós emitimos uma nota muito contundente, nós colocamos a assessoria de comunicação ao lado do colega, nós colocamos a assessoria jurídica ao lado do colega, né? Para que ele ingressasse com as ações necessárias, aquela coisa toda, né? Houve a nota. E aí, eu lembro que o Simeão estava ali muito contrariado, muito chateado. Eu vou entrar com ação disso, vou entrar com ação daquilo. E nós estávamos dando todo o apoio. Quando veio aquela nota contundente, e assim, essa nota foi uma nota muito forte, o vereador se retratou publicamente, pediu desculpa, tentou conciliar. E aí o Simeão mandou depois uma mensagem para a gente, dizendo que não ia mais entrar com ação, que se sentiu amparado. E, assim, é isso que eu acho que a Denise está querendo dizer, e a Tereza. Você se sentir amparado. Né? Luiz, pelo menos a assessoria jurídica em função. Cristiano, eu vou te explicar uma coisa. Não é isso, Denise? Eu achei que a associação fosse resolver todos os meus problemas, que a associação tinha que intervir em todos os meus problemas, até porque, como eu te falei, eu só peço ajuda à associação em casos extremos, mas eu acho o seguinte, tem que ter um protocolo de atuação idêntico para todos os casos, tem que consultar o associado, entendeu? Mas, no mínimo, você colocar à disposição do associado a assessoria jurídica, entendeu? Isso. No mínimo, a associação tem que colocar à disposição a assessoria jurídica, e às vezes nem isso você tem, entendeu? Como eu já falei, ano passado, por exemplo, eu estou sem analista há 6 anos, entendeu? Uma vara da Fazenda Pública, Marco Adriano sabe dessa situação. Eu nunca cheguei e disse assim, olha, Ângelo, tu tem que resolver o meu problema, porque eu sei que a associação não vai poder resolver todos os problemas, entendeu? Mas, no mínimo, te dá uma orientação, entendeu? Justamente, ser acolhido num primeiro momento, entendeu? Isso. Ano passado, por exemplo, eu tentei na corregedoria, tentei na presidência, entendeu? Consegui um analista, e eu não consegui, entendeu? Aí eu pedi, Ângelo, por favor, vê o que tu podes fazer para... Ângelo, sim, nós vamos sentar. Mas o que acontece? Não depende da associação eu conseguir um analista para a primeira vara de Santo Inês. Por quê? Tem concurso de remoção, tem a administração do TJ, entendeu? Tem outros colegas, entendeu? Ou seja, são N fatores. Na verdade, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, o que o associado quer, no mínimo, é que o Bolides falou, é um acolhimento de início. Entendeu? No mínimo, colocar a assessoria jurídica à disposição, sentar com um associado e dizer assim, não, vamos analisar o teu caso, como é que você pode enfrentar essa situação, entendeu? A associação não tem condições de resolver tudo. Isso. Porque não está na mão, né, do presidente. Muita coisa do TJ, a gente sabe disso, mas essa questão do acolhimento inicial, entendeu? De sentar e conversar com o associado e ver o que se pode fazer. Quais são as alternativas que o próprio associado tem. A própria assessoria jurídica colocada à disposição do associado. É isso, Denise. E Denise, olha, e isso, assim, minha experiência, assim, humildemente, assim, falo um pouco da minha experiência desses últimos 2 anos, né, e também numa outra gestão, esse primeiro momento de você dizer, olha, estamos aqui para você, isso faz uma diferença, né? Porque mesmo que depois o colega pense, olha, não quero mais ir atrás, ou mesmo que depois o colega perceba que isso é algo que vai ser tratado em outra esfera, não está ao alcance da associação e tal, mas é aquela história, se o colega não puder recorrer num primeiro momento à sua associação, para que serve a associação? Né? Eu entendo o que você quer dizer e estamos juntos nisso, viu, Denise? Fique tranquila, tá? Colegas... Protocolo de atendimento, isso que eu acho que tem que ser estabelecido. E como o Marco Adriano falou, foi excelente. De repente, polarizar essa forma, não ficar centrado, né? Como você já tem essa meta.
Tá bom. Ô, Denise, colegas, nós já são 6h30, nós já estamos com 1h30, tá gostoso o papo, tá agradável. E olha, eu vou dizer uma coisa, é bom ver rosto de colega, viu? Esse negócio de WhatsApp. Não, eu acho que deveria proibir o WhatsApp, viu? Na verdade, nós precisamos mais do contato pessoal, né? Dessa interação pessoal. Isso aqui já é melhor do que o WhatsApp, né? Assim a gente já afaga mais a alma, né? Melhora um pouco a alma, né? Porque o WhatsApp você não está vendo ninguém, tal. Enfim. Mas é bom vê-los aqui todos. Tereza, bom te ver. Denise, bom te ver. E vai ser bem legal, presidente, essa nossa executiva itinerante. Isso aí é um projeto que eu acho que vai resgatar muito do que a associação realmente representa. Eu me lembro muito da Baixada, quando eu comecei na magistratura, talvez eu tive sorte de ter ido para a Baixada, eu digo isso, foi abençoado pela comarca de Bacuri, mas lá na Baixada tinha um elemento, que Paulo vai concordar comigo, que era o ferry-boat, por incrível que pareça, não é, Tereza? O ferry-boat com todos os seus defeitos, mas ele proporcionava uma coisa. Eu sou próprio ferry-boat. Que nenhuma região do Estado proporciona, que é justamente a gente parar e conversar, uma vez por semana. E ali no ferry eu fiz grandes amizades, por exemplo, a Genô, o próprio Licar, foi ali que eu conheci Licar, foi ali que eu conheci Anderson, Júlio, aí vem Paulo de Assis, eu comecei pela antiguidade, viu, Paulo? Paulo, Ângelo, tá entendendo? Foram os colegas ali da região, porque já é muito difícil ser juiz de vara única, um comarca inicial, juiz de início de carreira, e talvez muito da minha vida foi facilitada simplesmente porque na hora do ferry a gente parava para conversar. A gente não era só mais um juiz, parecia que o ferry virava um colegiado, não é isso, Tereza? Tu que está na Baixada, ainda mais agora com turma recursal, naquele tempo não tinha nada disso, turma recursal nem nada. Então, são momentos que são necessários, a gente se encontrar com o colega lá na sua unidade, né? Então, isso vai para essa ideia de itinerância, e realmente vão haver as reuniões periodicamente, nas regionais, né, vamos contemplar Pinheiro, Balsas, Timon, Caxias, até porque eu acho que Timon e Caxias merecem uma visita em Timon e uma visita em Caxias. Imperatriz, a Açailândia, que é uma grande comarca. Escolheu uma só da briga, viu, Marcão? Com certeza, com certeza. Temos que prestigiar. Foi tão legal ser recebido, aqui o registro, o agradecimento, da forma respeitosa como fomos recebidos lá em Caxias e Timon. Eu não conhecia os colegas de Caxias, por exemplo, conhecia a Siddhartha só à distância. Eu não conhecia Veloso, Paulo Afonso, que não são associados, mas a associação vai muito além disso. Nós somos juízes, no final de contas, todos nós somos juízes do Maranhão. A gente precisa ser mais unido, porque a gente já apanha tanto lá fora. O pessoal fora do judiciário tem uma má noção da nossa realidade, às vezes pensa que somos privilegiados, mas, na verdade, somos privilegiados porque buscamos cumprir uma missão, né? E isso nos une, eu tenho certeza disso, que precisamos ser mais próximos, e essa executiva itinerante vai permitir isso. Maravilha. Eu vou dar a palavra aqui, acho que o João Batista quer se manifestar, já para a gente se encaminhar para o fim, tá bom? Pode ser? Por causa do horário já, pessoal. João. É só saber qual é a posição da AMA. Eu sei que também essa parte pega muito no financeiro, que até o Cristiano Santos pode falar depois. Porque é com base muito no que acho que a colega Denise que falou. Essa questão da valorização da justiça do primeiro grau com relação à nomeação de servidores e futuramente instalação de vara, que seja dada uma prioridade agora dessa vez, algumas varas do interior, né? Os próprios sinos também podem falar, uma das questões prioritárias seria a terceira vara de Chapadinha, tem a questão de Barra do Corda, São Mateus e outras situações. E, por exemplo, nomearam 15 analistas agora, e nomearam, por exemplo, só um lá em Chapadinha. As duas varas são bem deficitárias, né? Queria saber qual é o papel da AMA nesse sentido, né? De tentar ver se investe um pouco o polo, assim, da questão de muito olhar para São Luís e não olhar para o interior. Claro. Engraçado isso, João, porque eu até andei conversando muito com o Cristiano esses dias a esse respeito, né? Que isso é exatamente o que você está falando, é a equalização da força de trabalho no primeiro grau, né? É que a gente canalize mais recursos para o primeiro grau, não é? Porque é de lá que nós temos as maiores demandas. E de fato, isso está no radar
no foco da associação. A gente está muito atento a isso, né? O Cristiano pode até participar, mas nós teremos em breve já, com a inclusão do orçamento do ano que vem, uma reestruturação da força de trabalho para o primeiro grau. As comarcas contarão com 2 assessores, não é? Haverá uma reestruturação voltada à GAGE, voltada às funções gratificadas, né? Então, isso é uma preocupação nossa. Nós tivemos agora um pequeno entrave, que foi a questão da pandemia. Nada passava na Assembleia, a orçamentária é muito grande, mas isso já está previsto no orçamento para o ano que vem. Os colegas terão 2 assessores, os colegas terão uma reestruturação da GAGE, da função gratificada, e isso vai, sem dúvida nenhuma, vai revolucionar o trabalho dos colegas, né? A associação está de olho. Se o Cristiano quiser fazer rapidamente alguma contribuição a esse respeito, Cristiano, peço só que a gente seja objetivo. Você vê o objetivo, colegas, é o seguinte: ainda na gestão do desembargador Joaquim Figueiredo, o CNJ determinou que os tribunais se adequassem à resolução 219. Né? O que diz a resolução 219? A distribuição orçamentária ela tem que ser proporcional ao número de demandas, ao acervo e à distribuição, o que eles chamam de índice de litigiosidade. Eu peço desculpa, eu estou com uma tosse. E hoje, por exemplo, 10% das ações judiciais tramitam no segundo grau e 90% no primeiro grau. A rigor, se a gente fosse cumprir a 219 ao pé da letra, nós teríamos que fechar o Tribunal de Justiça, porque os 10% do orçamento não cobrem nem os gastos com o pessoal e os desembargadores. Então, o que fizemos na época do desembargador Joaquim Figueiredo? E aqui eu tenho que reconhecer o importante papel desempenhado pela AMA, especialmente por Ângelo, na construção de uma proposta que foi feita no planejamento estratégico e que foi homologada junto ao CNJ. Na verdade, nós somos o único tribunal, eu não tenho conhecimento de outro tribunal que tenha feito isso, nós somos o único tribunal que conseguiu resolver o problema da 219 no âmbito do Maranhão. Como é que funciona isso? Nós alteramos o enfoque de investimentos. Nós tínhamos a quantidade de recursos que eram investidos no primeiro e segundo grau, obviamente não atendia à questão do acervo. Então, nós tínhamos 51% do orçamento investido no primeiro e 49% do orçamento investido no segundo. Isso gera um problema de liquidez para o tribunal no sentido de investir no primeiro grau. Por quê? Porque uma parte significativa do investimento fica no segundo. Então, nós fizemos uma reestruturação administrativa focada especificamente no fortalecimento do gabinete, porque sabemos que, futuramente, o modelo de justiça são as secretarias digitais únicas. Isso vai acabar acontecendo no Maranhão, como ocorre em outros tribunais. Então, nós prevemos, naquela época, inclusive esse material eu até mandei para o LIDS, a proposta do planejamento estratégico, nós prevemos, além da reestruturação de alguns setores, no sentido de deslocar a finalidade desses setores do ponto de vista administrativo, nós nos comprometemos no CNJ de criar mais 300 funções gratificadas, e essas funções gratificadas elas serão direcionadas aos juízes para que eles possam conceder aos melhores servidores. A reestruturação da GAGE, a GAGE hoje ela está absolutamente desequilibrada em todos os graus de jurisdição. Né? E agora mesmo, há mais ou menos uma meia hora, 50 minutos, eu acabei a resolução da GAGE, a nova resolução. No mínimo, cada gabinete vai ter, cada fórum, cada unidade vai ter, no mínimo, 2 GAGEs. E ao contrário do que era antes, quem vai ter o controle de concessão da GAGE é o magistrado. Antes era o servidor, agora é o magistrado. Porque se ele é o gestor da unidade, cabe a ele avaliar qual servidor vai ser beneficiado pela GAGE. Ele pode aumentar? Pode, ele vai ter que justificar e entrar com requerimento. E no tocante ao segundo cargo de assessor, na época em que o desembargador Joaquim era presidente, não passou porque o governador determinou que nenhum tipo de projeto que aumentasse despesa fosse aprovado pela Assembleia. Então, eu imagino, eu não falo em nome do presidente, mas eu imagino que o desembargador Lorival é muito sensível à implantação do segundo cargo de assessor, né? Porque, além de trazer um retorno de produtividade, é algo que atende, inclusive, a redistribuição da força de trabalho, né? Nós precisamos incrementar mais no primeiro grau para que a gente possa corrigir essa distorção entre o primeiro e o segundo graus. Então, isso está sendo feito, né? Eu, inclusive, conversei com o presidente, e ele já determinou que fosse
já constasse do orçamento do ano que vem essa possibilidade. Eu pretendo trabalhar, obviamente a AMA também, no sentido de implantar o segundo assessor, é uma decisão do presidente, mas ele é muito sensível a isso, né? Ele é muito sensível à questão da estruturação do primeiro grau. Em linhas gerais, foi basicamente o que se fez em relação a essa reestruturação. Agora, tudo é um trabalho de construção, tudo é um trabalho de diálogo. Eu acho que nós temos condições de realocar orçamento para poder criar o segundo cargo de assessor, que a ideia é que todos os magistrados do Maranhão tenham, no mínimo, 2 assessores. Essa é a ideia final que nós estamos batalhando. Maravilha. Só aproveitar, presidente, na lista lateral aí, no chat, eu coloquei o relatório com todas as unidades do interior instaladas de 2017 a 2020, né? Nós tivemos aí, em 2017, era a gestão do desembargador Cleones, ainda não se falava nessa crise tão drástica, né, orçamentária, né, e ainda conseguimos instalar, em 2018, 2 unidades, que foi 4ª Vara de Pedreiras e 2ª Vara Criminal de Bacabal. O colega Jorge aí está presente, sabe como é que foi essa luta. Isso dependeu muito de uma articulação dos juízes, e aí Bacabal e Pedreiras e Tereza, né, nossa querida Tereza lá em Pinheiro, conseguimos no projeto de lei no final de 2017 e conseguimos instalar Pedreiras e Bacabal em 2018, cada um abrindo mão de servidores, que só conseguimos equalizar agora em Pedreiras agora com uma remoção que está tendo agora. Então, vai sanear a questão de servidor de Pedreiras, espero. Aí, em 2019, instalou a 3ª Vara de Pinheiro, que é uma necessária, muito necessária, por ser um estabelecimento prisional regional ali, uma mini Pedrinhas, e, por fim, agora, a Vara da Fazenda Pública de Açailândia, também, que vai sanear. Então, no interior foi bem prestigiado, dentro das dificuldades todas inerentes à situação. A descrição da capital está aqui embaixo também. E lembrando, pessoal, que a AMA, até coloquei no final, nós ainda na gestão do presidente Ângelo, requerimento do colega José Lima e Douglas também, Douglas Lima, apresentaram uma sugestão de que a AMA provocasse o tribunal para a criação de um cronograma. E a AMA provocou da seguinte forma, sugeriu ao Tribunal de Justiça a criação de um grupo de trabalho dentro do tribunal, porque é aquela coisa, a associação tem a função de propor o aspecto propositivo, impulsionamento, mas o gerenciamento, a gestão é o tribunal. Então, criando um grupo de trabalho dentro do tribunal, com 3 vagas para a AMA, a gente pediu 3 vagas, já passou no planejamento estratégico, parece ser favorável do colega Cristiano, e está no planejamento estratégico da Corregedoria, aguardando o posicionamento. Sendo aprovado, pessoal, a gente vai ter um locus adequado dentro do Tribunal de Justiça para a gente discutir cronograma, critérios, certo? E, com isso, tentar sanear vários problemas. Pode discutir dentro desse grupo de trabalho elevação, é um objetivo. Podemos discutir quais são as comarcas críticas, quais são as prioridades, dentro de como o nome já diz, dentro de um planejamento estratégico, quem sabe colocar isso no plano plurianual do Tribunal de Justiça, porque, segundo o desembargador Joaquim, o custo é R$1 milhão para manter uma unidade judiciária. Só que agora a gente tem outros modelos, podemos usar uma unidade 100% digital, podemos criar unidades regionais para contemplar aí, por exemplo, a questão do juiz de garantias. Então, a gente precisa de vocês, para que nós, dentro desse grupo de trabalho, possamos atuar com a maior pluralidade possível. Colegas que venham do interior integrando essa comissão, colegas da capital também para integrar. Então, nessa perspectiva, eu acho que temos uma oportunidade de avançar bastante realmente sobre a organização judiciária, que hoje acabou sendo algo muito limitado ao próprio tribunal, né? A Comissão de Legislação do Tribunal de Justiça. Então, vai mais do que uma atuação meramente associativa, vai ser uma atuação realmente institucional. É isso aí que eu considero, gosto muito de organização judiciária, acompanho a história do tribunal, antes mesmo de ser servidor. Tenho minha cunhada Lilma aí, colega da nossa terceira vice,
que é magistrada desde 98, Sueli, Júlio, é uma turma que, desde aquele tempo do concurso deles, eu já acompanhava, curioso. Então, hoje, ser colega deles é uma grande honra. Mas foi com eles que eu aprendi a ficar atento à organização judiciária. E aí a gente tem que impulsionar isso, pessoal, porque o futuro nos espera, a associação precisa ser protagonista, mas, principalmente, os associados têm que ser protagonistas. E precisamos de todos vocês para caminharmos juntos aí, vencendo todos esses desafios que nos esperam. E Marco, deixa eu falar atrás de Olite ali. Uma futura magistrada aqui. Não faz essa maldade com a menina. Deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui rapidinho. Eu fiz um levantamento. Cristiano, só registrar a presença da nossa querida Marcela Lobo, que acabou de chegar aqui. Oi, Marcela, tudo bem? Nem parece que saiu de uma aula de mestrado, que foi da audiência. Eu volto já, na verdade, né? Mas deu um intervalozinho, aí eu já estou aqui. Obrigado, Marcela. Bom, só para contextualizar, Marco, em relação a essa colocação da comissão, eu particularmente considero importante, e o objetivo do presidente realmente é democratizar mais ainda a participação dos colegas, né? Inclusive, nós estamos tentando trazer para o Maranhão uma consultoria especializada em governança, compliance e gestão orçamentária, e com certeza eu seria o primeiro a defender a participação de juízes de primeiro grau na tomada de decisões no que se refere à governança. Agora, nós temos uma quantidade muito grande de comarcas que foram criadas e que não são viáveis. Então, a sugestão que eu faço é que primeiro se acabe com essas comarcas que foram criadas e são inviáveis, para depois a gente focar... Simas, para que matar Roma, Simas? Para quem foi criado Mata Roma? Pois é. Não, e o pior, gente, é o seguinte: eu tentei fazer isso na época do desembargador Joaquim, eu sugeri a ele a extinção. Toda comarca criada tem alguém que criou, que deu a iniciativa lá, um padrinho. Então é muito delicado isso. É muito delicado. Mas só uma dúvida: isso prejudica alguma coisa? A experiência que eu tenho ali na presidência é que a gente deve focar naquilo que, de fato, demanda mais esforço. Quando você tem um universo de unidades que foram criadas e não instaladas, a prioridade de algumas é diluída no meio desse bolo todo. Então, a gente tem que primeiro sanear essa situação, né, para poder te esvaziar o discurso de que, se criar uma comarca, vai dar abertura para instalar outra. Entendeu? Então, mas isso é fácil de fazer. Nós temos como fazer esse levantamento, isso é muito tranquilo. Eu queria só fazer um adendo nessa fala do Cristiano, né, que, assim, outro dia eu estava até comentando isso em outro grupo, né, a gente viveu até esse momento de pandemia em uma cultura de organização de poder judiciário, né, pós-pandemia vai ser outra cultura de organização de poder judiciário. Então, a gente tem hoje, né, com muito mais facilidade de implantação, a vara digital, o uso de mecanismos de atuação à distância, enfim. Isso, é claro que eu entendo que a presença de um magistrado em certos locais é importante, essa presença física, né, porque ela dá um reforço, inclusive, enfim, de segurança à sociedade, né, de confiança à sociedade, mas eu acho que a partir, né, de 2020, a gente vai começar a discutir o judiciário numa nova roupagem, então é muito mais fácil até convencer o Tribunal de Justiça a fazer essas reformulações, apresentando essas novas roupagens, né. Na última reunião, a gente até discutiu isso, né, na criação, por exemplo, de varas regionais. A vara de execuções penais, por exemplo, é uma vara que pode ser facilmente regionalizada, porque você não precisa desse deslocamento, você pode até ampliar o espectro de uma vara de execuções penais para uma atuação mais ampla, né? Uma vara de custódia, uma vara, enfim, de juiz de garantias. Então, a gente tem aí várias possibilidades para se trabalhar, e até mesmo para demonstrar a desnecessidade de se instalar certas comarcas, como, por exemplo, Aldeias Altas. Aldeias Altas é comarca criada e não instalada, é termo aqui de Caxias, é uma cidade que fica a 30 quilômetros de Caxias, não tem, assim, zero necessidade. Mata Roma, aí perto de Chapadinha, não tem sentido, é uma... Então eu acho que hoje a gente tem mais argumentos, né, era o que eu ia dizer, hoje a gente tem mais argumentos para discutir isso com o Tribunal de Justiça e tentar alocar esses serviços onde a gente realmente precisa. E a AMA, obviamente, não pode abrir mão do seu papel de discutir essas questões em prol do interesse dos magistrados, né? Colegas, são 18h53, eu queria agradecer a presença de todos, eu acho que foi muito produtivo,
nós tivemos 2 dias de diálogos, né? Hoje a gente já acabou adotando uma outra pauta de assuntos, né? Igualmente relevante. Fico muito feliz em vê-los aqui, em ver a colega Tereza, que está aqui presente, o João Batista, que participou ativamente, né? A Denise, que contribuiu muito, e todos os demais colegas. A gente precisa disso, a gente precisa se ver mais. Eu queria pedir a todos o apoio à nossa chapa, peço que votem na gente, estamos com muita vontade para trabalhar, muita vontade de renovar, de sermos essa renovação, né, de termos esses novos ares dentro do nosso grupo. E nós começamos isso desde cedo. A gente tem essa preocupação. Então, a gente mescla um pouco da experiência, mescla um pouco dessa vontade dos colegas de contribuírem. Então, a gente está com muita disposição para o trabalho, para contribuir e para servir aos colegas. Então, eu peço a consideração dos colegas em nossa chapa. Estamos à disposição sempre. Perguntem, questionem, façam suas sugestões, critiquem. E eu digo uma coisa aos colegas, eu me pergunto sempre qual deverá ser a nossa marca. Eu acho que cada gestão teve uma marca importante na associação. O Baial teve a marca de trazer a associação de volta para o primeiro grau. O Ronaldo Maciel, eu acho que teve uma marca importante, Tereza, de fazer com que o primeiro grau se fizesse respeitar, fosse respeitado, que o primeiro grau não abaixasse a cabeça para o segundo grau. Foi a marca do Ronaldo. Eu acho que o Gervásio tem uma marca importante de ter obtido muitas conquistas para a magistratura, benefícios, remuneração. O Ângelo foi um colega que conseguiu muitas vitórias em um cenário de absoluta incerteza, trabalhando nos bastidores, trabalhando com muitas dificuldades, e eu acho que a nossa marca vai ser trazer todo esse aprendizado dessas últimas gestões, mas aprofundar a interlocução e o diálogo com os colegas. Eu acho que a nossa marca vai ser uma marca de reconstrução de uma magistratura que hoje está fraturada, está dividida. E nós precisaremos ter essa capacidade de diálogo. E nós temos. Isso vocês podem confiar na gente. Nós estamos preparados para fazer essa travessia, para cruzar esse mar de incertezas e dificuldades. Contem conosco, contem com o nosso apoio, o meu, o do Marco Adriano, o do José Lima, o da Sueli, o do Douglas, o da Daniela, Laísa, Rafaela, a Marcela, que está aqui, a Andréia, o Baial, o Gonçalo, a Edilza, o Guilherme, o Tadeu. Contem com todos nós para superarmos mais desafios, tá? Mais futuro para a AMA, e vamos colocar a magistratura no lugar que ela merece sempre, tá? Muito obrigado. Como o senhor falou aqui, eu só quero perguntar, Olídice, se a tua chapa